Salve galera, aqui é o professor Luiz Fernando e na videoaula de hoje vou estar trabalhando com vocês o tema vetores. Vem comigo na tela. Primeiro, eu quero conceituar com vocês aqui o que significa o vetor. O que é isso, né? Então, o vetor ele é um segmento de reto orientado que vai indicar para a gente a direção, o sentido e a intensidade. Professor, o que isso significa? Em outras palavras, os vetores eles vão ser setinhas que vão servir para indicar para a gente a direção, o sentido e a intensidade de uma coisa. Por exemplo, essa seta que eu desenhei aqui, está na direção horizontal direita. Então, eu posso atrelar uma intensidade, um valor numérico a essa setinha. Tá? Por exemplo, poderia ser uma velocidade, uma força, um deslocamento. Tá? Então, toda vez que eu falar para vocês em direção, tem que ficar claro o seguinte, a direção ela pode ser horizontal, vertical, radial, entre outros, as três principais aqui na física, tá? Horizontal, vertical e radial. Beleza? Já já a gente vai ver o que é cada uma delas. Sentido. Sentido a gente vai ter aqui algumas possibilidades. As mais usadas são esquerda, direita, vai ser a sua esquerda ou a sua direita, para cima e para baixo. Tá? Então, para cima, a gente vai ter um nome técnico aqui, que a gente vai chamar de ascendente. Para baixo, a gente vai ter um nome técnico aqui, que seria o descendente. Tá? Então, se eu falo ascendente, é a mesma coisa que para cima. Descendente é a mesma coisa que para baixo. Intensidade nada mais é do que o valor numérico. Beleza? Então, vamos lá, galera. Alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, esses vetores aqui, se eu perguntar para vocês a direção é a direção horizontal, tá? Então, isso daqui acompanha a linha do horizonte, então, direção horizontal. Sentido, esse vetor de cima aqui, direita, esquerda, para cima ou para baixo? Direita. O de baixo, esquerda. Beleza? Então, o sentido desse é direita, o sentido desse é esquerda. O próximo aqui, se eu perguntasse a direção horizontal, vertical ou radial, provavelmente vocês me responderiam vertical. Esse primeiro vetor aqui, esquerda, direita, para cima ou para baixo? Baixo. Esse segundo aqui, esquerda, direita, para cima ou para baixo? Para cima. Então, esse vetor é um vetor vertical com sentido para cima. Beleza? Uma terceira possibilidade seria quando o vetor está inclinado, que é entre a horizontal e entre a vertical. Nesse tipo de situação, eu sempre vou ter que fornecer para vocês um ângulo. Então, por exemplo, eu poderia dizer aqui que o ângulo com a horizontal forma 60 graus. Só um exemplo, tá? Então, eu posso dizer que esse vetor é inclinado em 60 graus com relação à horizontal. Ou, se você preferir, também poderia ser inclinado 30 graus com a direção vertical. É uma outra maneira de representar também, tá? Galera, uma aplicação bem legal para os vetores são nas placas de trânsito, tá? Então, a gente tem exemplos de placas de trânsito que descrevem para a gente o sentido, aí, a trajetória que o carro, que o veículo que você está, ele pode se locomover. Por exemplo, aqui significa siga em frente, né? Então, siga nesse sentido aqui. Essa daqui, virada à esquerda, virada à direita, né? Aqui eu posso seguir em frente ou virar à esquerda. Aqui eu posso seguir em frente ou virar à direita. Então, uma das aplicações legais aí dos vetores, beleza? Então, vamos lá, galera. Eu vou falar para vocês agora sobre soma vetorial. O que é soma vetorial? Soma vetorial é uma soma de direções, tá? Então, quando eu somar direções, eu estou fazendo uma soma vetorial. Só que, lógico, se vetor também tem uma representação numérica, eu vou estar somando as direções e também os números desses vetores, tá? A ideia pode parecer complexa, mas é extremamente simples. Então, vamos ao primeiro caso aqui, quando eu tenho vetores com a mesma direção. Então, a gente viu que direção é horizontal, vertical ou radial. Então, tem um exemplo aqui. Esse vetor aqui está em qual direção? Horizontal. Esse daqui, horizontal também. Opa! Então, se os dois estão na horizontal,
eu tenho vetores com mesma direção. E o sentido, galera? Esse está para a direita, esse está para a direita também. Então, quando eu tenho vetores de mesma direção e mesmo sentido, eu simplesmente somo os números atrelados a esses vetores. Então, se esse vale 4 newtons e esse vale 2 newtons, eu vou somar. 4 mais 2 vai dar para a gente quanto, galera? 6. E a unidade se repete, 6 newtons. Beleza? Semelhante caso aqui, ó. Isso daqui, qual que é a direção? Horizontal, vertical ou radial? Você vai me responder vertical. Então, ó, vertical para cima, esse segundo aqui em azul, também vertical para cima. Então, mesma direção e mesmo sentido, o que eu faço? Eu somo. Então, se esse vale 10 e esse vale 15, 10 mais 15 vai ser 25. Beleza? E a unidade? No caso aqui é newton também. Então, 25 newtons. Então, o que eu chamei aqui de Fres, mesma coisa de força resultante, porque no exemplo aqui eu estou somando duas forças. Se eu estivesse somando dois deslocamentos, aí seria o deslocamento resultante. Duas velocidades, aí a velocidade resultante. E assim sucessivamente. Beleza? Então, outro caso aqui, ó. Vamos lá. Aqui agora eu tenho D. Vamos dizer que isso aqui é um deslocamento, tá? Então, qual que é a direção disso daqui? Horizontal ou vertical? Horizontal. O vetor azul? Horizontal também. Percebam que o vetor aqui na cor preta, direita. Vetor na cor azul, esquerda. Opa! Agora eu tenho sentidos opostos. Como que eu faço isso? Eu pego o vetor de maior valor e subtraio pelo de menor valor. Beleza? Então, aqui, ó, 5 menos 4 vai dar quanto? 1. Ou seja, esses dois vetores aqui, se eu fosse fazer a soma das direções, eu teria um vetorzinho menorzinho apontando para cá, ó, de 1. Beleza? 1 o quê? Aqui seria metro, ou seja, 1 metro. Essa é a ideia. Beleza? Então, percebam que é bem simples. Próximo caso aí que a gente vai ter, ó. Quando os vetores formarem um ângulo de 90 graus. Quando os vetores formarem um ângulo de 90 graus, né? Então, vamos ver como é que ficaria, ó. Eu tenho aqui esse vetor que está na horizontal, direita, e esse daqui na vertical para cima, ó, formando entre si um ângulo de 90. Percebam que a minha direção resultante, quando eu somo a direção aqui de baixo em preto e a direção aqui de cima em azul, vai ser a mesma coisa dessa direção em vermelha. Então, essa direção vermelha eu vou chamar de direção resultante. Como aqui é força, né? Então, vai ser a minha força resultante. Percebam, galera, que isso daqui formou um triângulo, né? E mais, um triângulo retângulo. Opa! Se eu tenho um triângulo retângulo e tenho o valor de 2 catetos, como que eu faço para achar o valor do terceiro lado? Utilizando o teorema de Pitágoras. Então, como é que ficaria o meu vetor resultante aqui, ó? A minha força resultante, usando Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa. Então, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Vai ser igual ao quadrado dos catetos, ou seja, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, acompanhe comigo aí, ó. Então, a força resultante ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Quanto é 16 mais 9? 25. Então, vamos lá. Então, a minha força resultante ao quadrado vai ser igual a 25. Só que esse quadrado eu posso passar para cá em forma de raiz. Então, a minha força resultante vai ser igual a raiz quadrada de 25 mais ou menos 5. Beleza? Então, a minha força resultante nesse exemplo aqui seria, né, se eu considerar só o número, seria 5. 5 o quê? Como as unidades aqui são força, então 5 newtons. Beleza? Então, vamos para mais um caso aqui. Para outros ângulos qualquer, a gente vai utilizar uma regra que é conhecida como lei dos cossenos. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma força 1 e uma força 2, 60 graus é o ângulo entre elas. Como é que seria aí a minha força resultante?
Se eu fizesse aqui a somatória das direções, seria equivalente a esse vetor vermelho aqui. Se eu quisesse calcular, pela lei dos cossenos, ficaria da seguinte maneira, ó. O quadrado desse lado grandão aqui vai ser igual ao quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o ângulo entre eles, tá? Galera, estão vendo esse sinalzinho de mais aqui? Na realidade, se fosse a lei dos cossenos puramente aplicada, isso daqui teria um sinal de menos, tá? Por que tá mais então, professor? Porque vetorialmente falando, a gente consegue converter esse sinal aqui para mais, utilizando diretamente esse ângulo, pois ele é semelhante a uma diagonal de um paralelogramo, tá? Então, se você perceber essa figura formada aqui, isso é um paralelogramo. O que é um paralelogramo? É um quadrilátero, ou seja, uma figura que tem 4 lados, né? E que os lados são paralelos entre si, tá? Então, uma das propriedades do paralelogramo, né, é que a diagonal dele pode ser calculada utilizando-se essa regra aqui. Beleza? Então, esse é um caso que não vai aparecer tanto. Os dois mais cobrados são de mesma direção e de ângulo de 90 graus, mas é importante que você saiba, ok? Vamos aqui para o próximo, então. Decomposição vetorial. Então, se eu te dou um vetor inclinado e quisesse saber quanto que valeria esse vetor na horizontal e na vertical, como é que você faria para chegar nessa resposta? Vamos lá, galera. Então, olha só. Você imaginaria, eu vou criar aqui, ó, um plano cartesiano, ou seja, o plano x e y, que vocês conhecem, né? Sendo que a origem do vetor está bem no ponto zero aqui. Percebam pela linha tracejada aqui, ó, que esse vetor ele vai subir daqui até o zero e na horizontal, ó, daqui até aqui. Beleza? Então, andar nessa diagonal é a mesma coisa que andar essa quantidade para a vertical e essa quantidade para a horizontal. Como que eu faço, então, para decompor? Decompor o vetor é separar ele em duas posições. A posição horizontal, que eu vou chamar de x, e a posição vertical, que eu vou chamar de y. Beleza? Então, percebam aqui, ó, que vai aparecer para a gente um vetor em y, um vetor em x. Beleza? Cortou aqui, mas aqui seria Vx. Se eu colocasse isso em forma de triângulo, seria um triângulo dessa maneira aqui, ó. Então, se eu quisesse determinar aqui para vocês quanto que vale Vy e Vx, como que eu faria? Ó? Vamos utilizar a noção de trigonometria básica. Então, por exemplo, se eu utilizasse aqui, ó, o seno de 30 graus. Professor, o que é o seno? Cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Então, olha só, a hipotenusa vai ser o V, ó, porque aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, qual que é o cateto oposto ao ângulo aqui, galera? Nesse caso, VY. Qual que é a hipotenusa? V. Né? Se eu quisesse, então, calcular o valor de VY, eu pego esse V que está dividindo e passo multiplicando. Então, olha só. O que é o meu V? Y. É o meu V total multiplicado pelo seno de 30 graus. Da mesma sorte, eu poderia fazer também com cosseno. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Se eu pego o cosseno, como é que ficaria? Cosseno de 30 graus. Cosseno é o cateto adjacente, ou seja, que está ao lado do ângulo, dividido pela hipotenusa. Então, aqui ficaria Vx dividido por V. Se eu quero isolar Vx, eu passo o V, está dividindo aqui, multiplicando. Então, Vx seria V vezes o cosseno de 30 graus. Beleza? Então, isso é chamado de decomposição vetorial. Separar um vetor que está inclinado numa parcela horizontal e numa parcela vertical. Ok, galera? Beleza. Subtração vetorial para a gente encerrar o nosso vídeo aqui. O que é subtração vetorial? A gente já aprendeu a soma, né? Subtração vetorial é fazer uma soma, né? E quando o vetor aparece o sinal de menos, significa que ele tem sentido oposto. Então, acompanha comigo aqui, ó. Olha só.
eu tenho o vetor A e o vetor B. Horizontal ou vertical? Tanto A como B estão na horizontal. Se você observar o sentido, direita, esquerda, para cima ou para baixo, ambos estão na direita. Se eu quisesse fazer aqui a subtração de A por B, né, vetorialmente falando, o que seria isso? Seria a mesma coisa de somar A com o vetor menos B. Só que o que seria o vetor menos B? Um vetor de mesma direção e sentido oposto, ou seja, um vetor horizontal que aponta para a esquerda. E aí cairia numa regra que a gente já aprendeu lá no começo, né? Mesma direção, mesmo sentido, eu somo. Mesma direção, sentidos opostos, eu subtraio. Vamos supor que isso aqui valesse 2, isso aqui valesse 8. Então, se eu quisesse calcular o resultante, 8 menos 2 valeria 6. Perfeito, galera? Então, sobre subtração vetorial, era isso. Então, encerramos por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato, eu agradeço. Obrigado.